bem? Bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que muitos de vocês que me assistem aqui já me pediram. É um assunto um pouco sensível, assim, de falar, porque cada um tem uma opinião muito certa sobre isso. Eu não tô aqui pra convencer ninguém de nada, assim, mudar a opinião de ninguém, eu tenho a minha. Vou falar um pouco sobre o assunto baseado na minha experiência. É a questão de trabalhar e ser mãe. Conciliar o trabalho com a maternidade. Como eu faço? Qual foi um pouco da minha experiência? Algumas das minhas lições aprendidas, as minhas impressões e tudo mais. Mas vale salientar, né, pra quem não me conhece, tem muita gente nova chegando aqui no canal. Meu nome é Liana, eu moro aqui na Suíça há quase 10 anos. Eu trabalho aqui na área de TI. Eu sempre trabalhei, eu sou mãe de um menino de 5 anos e o único tempo livre que eu tive, assim, do trabalho foi o tempo da licença maternidade. Aqui na Suíça é muito pouco. Então, o Ed, quando ele tinha 6 meses, quase 6 meses, aliás, ele entrou para uma creche para eu poder continuar trabalhando. Então, vou falar um pouco disso, sobre as minhas impressões. São vários anos já que eu trabalho e sou mãe e consigo conciliar, já troquei de emprego, mudei de cidade, enfim. Baseado, claro, assim, com o que eu conheço também um pouco da história do Brasil, de quando eu morei no Brasil. Porém, eu nunca fui mãe no Brasil, né? Assim, eu sei um pouco da realidade pelo que eu leio, pelos meus amigos, pelo que eu converso. Mas eu nunca vivi realmente a experiência de trabalhar no Brasil e ser mãe no Brasil. Já trabalhei no Brasil por muitos anos, mas desde que eu vim pra cá, pra Suíça, eu sempre trabalhei na minha área. E depois que eu fiquei grávida, continuei trabalhando também, tive a licença maternidade e depois, desde então, eu nunca parei de trabalhar. Na verdade, eu não acho assim que eu consigo, né? Muita gente fala, como é que você consegue dar conta de tudo? Porque pra quem não sabe, eu também sou mãe solo, eu sou mãe sozinha do Ed, não tem... Claro, o Ed tem um pai, mas a gente não tá mais junto há muito tempo, então desde muito tempo que somos só nós dois aqui em casa. E eu basicamente dou conta de tudo, da casa, do trabalho dele. Então, assim, pra mim, esse é o normal, né? Assim, esse é o normal de sempre, assim. Se eu não estiver fazendo uma dessas coisas, pra mim não é o normal. Claro que é muito cansativo, né? É muito exigente de mim. Quando a necessidade pede, né? A gente é capaz de coisas que a gente nem sabe. Então, pra mim, esse é o normal. Então, talvez seja interessante eu contar um pouco da minha experiência pra, sei lá, talvez inspirar algumas de vocês que estão sem uma luz ou sem, sei lá, sem conseguir ver uma luz no fim do túnel ou precisando mesmo de mais contato, de mais experiência de outras mulheres que conseguem ou que fazem pra conseguir também, porque eu sei que não é fácil, mas sei que é possível. Então, vamos lá. Na verdade, esse assunto já me persegue, assim, já me pedem pra falar sobre esse assunto desde a época que eu só tinha um blog, que eu não tinha um canal. Eu tenho um blog, elaeamericana.com. Bom, não mantenho, não escrevo mais com tanta frequência no blog, por questão de tempo mesmo e dedicação, tenho preferido me dedicar mais aqui no YouTube. E eu nunca falei assim só sobre esse assunto, né? Eu falei assim sobre ser mãe, ou mostro algum vlog da gente fazendo alguma coisa, respondo algum comentário e tudo, mas assim, pontuar um vídeo só sobre isso eu não tinha parado ainda pra fazer, porque, de novo, não achei assim, eu tenho poderes especiais, eu consigo, eu preciso mostrar, eu tenho uma fórmula, não tenho. Assim, pra mim, como eu disse, isso é o normal. Mas o que me inspirou agora a fazer esse vídeo, né? Porque que eu tô gravando esse vídeo hoje, não gravei há um mês atrás, ou porque que eu não tô gravando só depois. Bom, o que me inspirou foi uma reportagem que eu li na revista Crescer. E a reportagem era falando sobre mulheres que vão a entrevistas de emprego e o entrevistador pergunta: se o seu filho ficar doente, você vai faltar ao trabalho? Você faltaria o trabalho se seu filho ficar doente? E eu me pergunto assim, qual é a resposta esperada, né? Eu já fiz muitas entrevistas de emprego, já fiz também, eu sendo a entrevistadora, não muito, mas já fiz. E, primeiro, eu não acho que isso é pergunta que se faça em entrevista de emprego, minha opinião pessoal. Não faria. Não acho que é política de empresa nenhuma perguntar isso. Não sei qual é o objetivo dessa pergunta, porque você tá querendo identificar um profissional que não tem vida pessoal ou um profissional que não prioriza a vida pessoal. E se for isso, nenhuma desses profissionais é bom se ter em uma empresa. Não é bom você ser um tipo de profissional que você não prioriza a sua vida pessoal, não prioriza a família. Se você colocar o trabalho em primeiro lugar, não é bom, não é legal, não é saudável.
E se você responder o quê? Qual é a resposta esperada? Bom, né, minha opinião pessoal, não vou nem, assim, não é só sobre isso o assunto, mas a minha opinião pessoal, se alguém me perguntasse isso na entrevista de emprego, eu diria, sim, faltaria. Sem pensar duas vezes, assim, não, e ainda perguntaria por que a pergunta. Não é só no Brasil que as mulheres são muito desprivilegiadas, assim, na hora de contratar, na hora de ter um emprego, né, no trabalho, tudo isso aí é um assunto que, né, percorre o mundo inteiro. Tem uns que são mais, uns que são menos, mas a desigualdade ainda é bem clara, bem visível. Porque mulher que tem filho no trabalho não é legal, porque se o filho ficar doente, ela vai faltar ao trabalho para ficar com o filho. E se a mulher não tem filho, não é legal também ter, porque ela pode a qualquer momento ter um filho, ficar grávida e ficar ausente, não trabalhar mais por um tempo. Tipo, claro, ela é mulher, somos mulheres, o que é esperado de uma mulher? Isso não é motivo para não contratar uma mulher, porque isso faz parte de qualquer empresa. É saudável para uma empresa ter um equilíbrio de sexos, de mulher e de homem na empresa, principalmente na área de TI. Eu sou da área de TI, sou formada em ciência da computação, tenho mestrado em engenharia da computação, sempre trabalhei na área de TI. Voltando no ponto, na pergunta que foi feita nessa entrevista de emprego, nessa reportagem da Crescer, é para responder o quê? É para responder o quê? Você, se seu filho ficar doente, você vai faltar ao trabalho? Sim, vou faltar. Tipo, é para explicar assim, depende, né, cara? Assim, se ele só tiver tossindo, só tiver, sei lá, com a garganta inflamada, ou não sei, ou com um pouco de coriza, não sei. O Ed já foi para a escola várias vezes assim. Mas se ele tiver com febre, se ele não dormiu direito, se ele estiver vomitando, é claro que eu não vou trabalhar. Se você não quer ter mães no trabalho, tipo, pra que você tá indo entrevistar uma mulher? Porque isso, cara, na minha opinião, isso é uma invasão de privacidade assim tão grande que eu acho que eu nem queria trabalhar numa empresa se me perguntasse uma pergunta dessa. Mas enfim, como eu consigo conciliar, como eu consigo, né, conciliar trabalho e maternidade aqui na Suíça? Bom, nem sempre foi assim fácil ou que eu consegui, né? Tanto que eu mudei de empresa. No começo, quando o Ed nasceu, eu não consegui, né? Não deu certo, tanto que eu mudei de empresa. Então, eu coloquei aqui uns pontos para eu não me perder, assim, nos pensamentos, né? Alguns aspectos que me viabilizam, né, essa conciliação mais fácil de trabalho e maternidade. Então, assim, eu consigo, mas por quê? Porque quando ele tá doente, eu posso ficar em casa cuidando dele, porque eu não trabalho feito uma louca 500 horas por semana. Então, assim, né, essas coisas pontuais, assim, eu vou falar de um por um. Primeiro, essa questão de doença. A lei suíça dá direito a alguns dias para os pais cuidarem dos filhos quando eles estiverem doentes, se tiver um atestado médico. Isso aí não tem nem o que contestar, mas varia, né, um pouco de empresa a empresa. Tem empresas que respeitam mais isso, tem empresas que não respeitam muito isso. Eu, graças a Deus, estou numa empresa que respeita bastante a família, que prioriza bastante a família. Então é sempre saúde e família em primeiro lugar. Tem o GAFAL, que é um livrinho, eu já mostrei em outros vídeos, dessa grossura mais ou menos, que é o Gesamtarbeitsvertrag, que é as condições gerais, assim, que todo empregado, que todo funcionário da empresa tem, né, são as regras da empresa que você tem que seguir. E lá tem, assim, seus direitos, seus deveres, né, políticas da empresa e tudo mais. E lá tem uma cláusula, tem um ponto falando sobre férias, sobre Krankheit, sobre doença, né, como que é visto isso e tal. Então, tem uma política que diz que para Alleinerziehende, que são pais ou mães solteiras, eu não gosto muito desse termo, eu prefiro falar mãe solo, mas para pais ou mães que cuidam dos seus filhos sozinhos, sem um companheiro, tem uma regra que diz que tem o direito de, como que eu digo? Eu vou dizer gastar até 5 dias de trabalho por ano por questão de doença dos filhos. Então, assim, se o filho ficar doente, sei lá, umas 2 vezes, uma vez 2 dias, uma vez 3 dias, você pode
registrar esses dias de trabalho, você continua ganhando normal se o seu filho estiver doente. Isso assim, sem atestado. Mas quando se trata de atestado médico, a situação muda. Aqui um atestado médico tem assim um grandíssimo valor. Você deixar de trabalhar assim uma semana com um atestado médico é uma coisa assim muito séria. Então, se você ou o seu filho, né, aqui no caso, vamos dizer, o seu filho tá doente, né, muito doente, você levou ele no médico, no pediatra, o pediatra deu um atestado e colocou que ele precisa de cuidados, né, do pai ou da mãe por X dias, e você entrega isso no trabalho, você faltou, né, o trabalho, você não foi trabalhar aqueles dias com aquele atestado, é como se fosse um atestado para você. Você ficou em casa durante X dias porque o seu filho estava doente. A regra da empresa de até 5 dias de a gente poder usar por ano por doença dos filhos é sem atestado médico. Tipo, meu filho não acordou bem, não dormiu direito, ou tá com febre, assim, é normal, criança de vez em quando tem isso. Não vou trabalhar, não foi assim, de uma hora pra outra, não deu tempo de organizar ninguém pra ficar com ele, então eu vou ter que realmente faltar ao trabalho hoje pra ficar com ele. Pronto, tenho o direito de fazer isso 5 vezes por ano. Mais do que isso, talvez você tenha que procurar um atestado ou que conversar com seu chefe, não sei. Mas se você tiver um atestado, não conta nesses 5 dias, não desconta desses 5 dias porque você tem um atestado. Então uma coisa é outro aspecto, é outra coisa. De novo, eu tô falando assim de trabalho legal, tá, minha gente? Trabalho legal, você numa empresa com contrato de trabalho, com uma permissão de residência, você todo legalzinho trabalhando numa empresa tal, formalmente, as regras da empresa e os seus direitos, então é assim que funciona. Se você trabalha autônomo, se você não está fixo numa empresa, permanente numa empresa, talvez as regras sejam outras, sejam diferentes. Eu estou falando da minha experiência, de como é assim para muita gente, para muitos suíços que moram aqui, porque, como eu disse, é uma empresa suíça, tem bastante suíço trabalhando lá. Claro que também tem vários estrangeiros, mas a grande maioria é suíça. E é assim em várias outras empresas suíças também que eu conheço, de colegas também que trabalham nessas empresas. Acho que vale falar também que a natureza do trabalho varia, assim, né? A questão das regras, né, de como a pessoa, de como cada uma consegue conciliar a maternidade com o trabalho, depende da natureza do seu trabalho. No meu caso, eu já falei que eu trabalho com TI, então como é isso, né? Eu trabalho o dia, assim, no escritório, na frente do computador. No máximo, assim, eu tenho que ir de um prédio para o outro, de um grupo, de um time para o outro, ou de um projeto para outro. Normalmente eu estou fixa num projeto, então é sempre, né, a maioria dos dias, num prédio, na frente do computador. A gente, no máximo, assim, vai de uma reunião para outra, né, de uma sala para outra, de um andar para o outro, mas não é assim um trabalho de natureza braçal, né, que eu tenho que usar força física ou que eu me mexa muito, né, assim, não sou, por exemplo, sei lá, professora de academia, professora de ginástica, né, acho que varia muito, assim, eu consigo conciliar, porque eu acho que a natureza do meu trabalho ajuda, não sei, assim, como seria se meu trabalho fosse outro. Encontrei uma maneira de conciliar, mas não sei como seria se fosse de outra maneira, talvez, não sei, se exigisse mais de alguma outra área de mim, não sei. Eu não trabalho no fim de semana, nem também trabalho à noite. Isso me dá uma liberdade maior, assim, para encontrar betreuung, né? Daycare ou cuidados, né? Alguém para cuidar do meu filho enquanto eu tô trabalhando. De novo, porque eu não tenho ninguém aqui. Eu preciso, né, encontrar cuidados de terceiros. Uma creche, uma Tagesschule, uma escola extra, enfim, alguma coisa para no horário comercial, né, no horário de trabalho tradicional, para meu filho ficar enquanto eu trabalho. Então isso me dá uma liberdade maior do que, por exemplo, se eu tivesse que trabalhar à noite ou no fim de semana, do que é muito mais difícil encontrar lugar para deixar o filho enquanto eu estivesse trabalhando. Outro fator que eu escrevi aqui também que facilita a minha conciliação do trabalho e maternidade é a questão do Beschäftigungsgrad. Eu já falei isso em outros vídeos. Em inglês seria employment level. O quanto por cento, né? Quantos por cento você trabalha? No Brasil é muito difícil você conseguir trabalhar menos que 100%, ou seja, menos que 40 horas na semana. Isso, tá, gente? Estou falando de novo em trabalho tradicional de escritório e tudo. Normalmente, quando você trabalha 100%, são 40 horas por semana, então isso é o normal no Brasil, é muito difícil trabalhar menos do que isso. E isso é bem possível, principalmente, assim, na minha área, no pessoal de TI, que trabalha em escritório e tudo, muita gente não trabalha 100%. Depois que o Ed nasceu, eu passei a trabalhar 80%. Aliás, esse
esse foi o principal motivo pelo qual não deu certo na antiga empresa que eu estava quando ele nasceu, de continuar trabalhando, porque eles realmente não queriam uma pessoa trabalhando menos que 100% no projeto que eu estava, que era um projeto rápido, dinâmico, fast track, que eles chamam, na linha rápida, né, na linha mais dinâmica. Então, eles não queriam, e eu também não queria trabalhar 100% de novo, eu queria trabalhar 4 dias na semana, e o que é bem comum aqui na Suíça, mas na empresa que eu tava, como eu disse, ela não era suíça, então não deu para conciliar. Eles me ofereceram outra coisa, outros projetos na época que daria para eu trabalhar 4 dias na semana, mas não eram aqui na Suíça, um era na Alemanha, então eu teria que viajar 2 vezes por semana para lá. E eu com o bebê pequeno em casa realmente não dava, não era isso que eu queria, então não deu certo, não tinha outro projeto para eu ir. Então a gente fez um acordo de eu ficar 4 meses de aviso prévio. Enquanto isso eu consegui esse outro trabalho que eu tô agora, onde é possível trabalhar menos que 100%, daí eu comecei a trabalhar 80%. E fiquei um tempo trabalhando 80%, que eram 4 dias na semana. Eu sempre tinha sexta-feira livre, porque meu filho ia pra creche, então ele ia pra creche todos os dias, de segunda a quinta, e na sexta-feira a gente tinha livre. Então a gente tinha um fim de semana de sexta, sábado e domingo. Ele foi crescendo, isso foi mudando, ele não dormia mais à tarde, ele foi crescendo e tal. Até quando ele começou na escola, quando ele também precisa ir para a escola na sexta-feira, então eu mudei assim todo o horário, eu aumentei, eu não trabalho mais 80%, eu trabalho 90%, então eu consigo organizar assim as minhas horas, porque na verdade essa questão do Beschäftigungsgrad nada mais é que a quantidade de horas que você tem que trabalhar durante a semana. Então, se você trabalha 80%, você tem que trabalhar 32, pelo menos 32 horas durante a semana. Como você organiza essas horas é problema seu, assim, é você concordando isso com seu projeto, com seu chefe. Se você quer trabalhar de segunda a sexta, mais 6 horas por semana, 6 horas por dia, beleza. Se você quer trabalhar de segunda a quinta, 8 horas por dia, beleza. Assim, é você que organiza isso, é super flexível. Então, obviamente, isso me dá uma flexibilidade, uma facilidade maior para conciliar os meus dias, para programar a minha semana e organizar e para bater isso com a semana do Ed, que é a minha prioridade, né? Eu organizo o meu horário de acordo com o horário dele. Na minha empresa também, na área de TI, a questão do desk sharing é muito incentivada. Eu não sei se esse conceito é muito comum no Brasil ou em outras áreas, mas na área de TI sim, que é na verdade você compartilhar o seu Arbeitsplatz, o seu local de trabalho. Então, na verdade, a gente não tem assim uma mesa, não tem uma mesa sempre pra mim com foto do meu filho com as minhas coisas, aquela mesa não é fixa pra mim. Normalmente é assim, né? Mas porque eu tô quase todo dia lá, eu levo o meu computador, coloco lá no meu docking station e, né, tenho os meus 2 monitores, trabalho lá quase todos os dias. Mas, por exemplo, na sexta-feira eu trabalho de casa. Exatamente porque essa questão do desk sharing é incentivada. Na verdade, não tem, assim, lugar ou mesa de trabalho para todo mundo de TI. Então, se todo mundo, todos os dias, fosse trabalhar nos escritórios, não caberia todo mundo. Então, de uma forma ou de outra, né, ou pelo menos um dia na semana trabalhar de casa, ou trabalhar em outro prédio, e no dia que aquela pessoa está no outro prédio, outra pessoa ocupa o lugar dela no escritório. Como consequência, né, ou por causa disso, por causa do desk sharing, a gente tem a questão do home office muito incentivada. Eu trabalho toda sexta-feira de casa, então assim, eu não marco nenhuma reunião para sexta-feira, eu não coloco nenhuma pendência assim para resolver nada com ninguém, que eu tenho que trabalhar junto com ninguém, nem que eu tenha que sair de casa ou me juntar com alguém na sexta-feira. Eu trabalho pelo menos uma vez na semana de casa, então assim, quando eu tô trabalhando de casa na sexta-feira, eu faço outras coisas. Eu também lavo roupa, eu também faço almoço, eu também paro, né? Uma hora que eu pararia no trabalho para ir ali tomar um café, eu paro e vou lá embaixo lavar roupa. Ou eu paro e vou, sei lá, brincar com o Ed ali, 20 minutos. Como o Ed passa, né, praticamente a semana na escola e no Tagesschule, quando ele tá em casa, ele, né, passa muito tempo sem ver os brinquedos dele. Então, na sexta-feira de tarde, quando eu estou trabalhando em casa, ele está brincando com os brinquedos dele, que ele não brincou por muito tempo. Também não preciso acordar às 5h30 da manhã, como eu acordo todo dia, pra tomar banho, tomar café, preparar o Ed, levar pra escola, não sei o que, pra conseguir ter um trabalho às 8 horas.
Então eu posso acordar às 6h30, eu posso acordar às 7 horas, entendeu? Porque é só eu levar o Ed para a escola e venho para casa trabalhar. Então isso me dá uma flexibilidade, uma facilidade muito grande para conciliar e conseguir, né, ter um dia de trabalho. Sexta-feira para mim é um dia de trabalho. Outra questão é a questão do banco de horas que a gente tem. Na verdade, a empresa que eu trabalho, né, trabalha com banco de horas, tem um sistema, né, um sistema de informação que a gente registra as horas trabalhadas no que a gente está fazendo, em algum projeto X, no projeto Y, ou sei lá, fazendo o que a gente fizer, a gente tem que registrar. Então conta, no mesmo tempo que conta muita produtividade, né, tem essa flexibilidade de trabalhar de casa e tudo mais, a gente tem que registrar essas horas. Então quando você, né, trabalha muitas horas, eu tenho que trabalhar, sei lá, 7 horas num dia, eu trabalhar 8, eu vou registrar aquelas 8 horas naquele sistema e eu tenho 1 hora a mais. E a cada vez que eu for fazendo, né, várias horas, vai contando como banco de horas. Quando eu tiver, sei lá, 10 horas, eu posso tirar um dia livre no trabalho, compensando aquelas horas extras que eu fiz durante, sei lá, 2 semanas, trabalhando um pouquinho a mais cada dia. Então isso me dá, né, dias a mais de férias, vamos dizer, dias de compensação que eu posso compensar o trabalho extra que eu fiz, acumulado por vários outros dias, eu compenso tudo num dia só. Então isso me dá também mais flexibilidade para eu, sei lá, tirar uma sexta-feira livre, se eu não tiver muita coisa que fazer, ou uma tarde livre, ou sair mais cedo outro dia, que eu tiver trabalhado muito no dia anterior. Questão da rotina da gente, eu já expliquei também em outro vídeo, quando eu falei, explicando como que funciona a escola aqui na Suíça. O Ed vai para a escola de segunda a sexta, a escola aqui na Suíça é apenas de manhã. Bom, ele está no Kindergarten, que ainda é o jardim da infância. Então aqui eu moro no cantão de Berna, que é assim, na comunidade que eu moro. Mas ele tem uma escola extra, uma escola adicional, que se chama Escola do Dia, o Tagesschule, que ele vai também 3 vezes na semana. Ele vai segunda, terça e quinta. Na quarta-feira de tarde eu não trabalho, eu tenho livre, são os meus 90%, as 4 horas que eu não trabalho durante a semana, né? Eu trabalho 36 horas, então de 40, né, que eu tiro dos 100%, essas 4 horas é a minha quarta-feira de tarde. Então é um dia que a gente tem para respirar um pouco, porque depois, né, quando começa a semana, segunda e terça, o Ed vai para a escola, vai para o Tagesschule também super cedo, porque a escola começa às 8, então tem um serviço Frühdienst também, o serviço mais cedo do Tagesschule, quando ele vai mais cedo, às 7 horas eu deixo ele lá, para eu poder estar no trabalho às 8, então segunda e terça é sempre assim. Então ele vai acompanhado do Tagesschule para a escola, passa a manhã na escola, à tarde, na segunda-feira, ele está no Tagesschule, na terça-feira ele está um tempo no Tagesschule e um tempo na escola, porque ele também tem aula na escola obrigatória no Kindergarten na terça-feira à tarde. Aí, né, quando já foi segunda e terça, rojão aqui, grande. Aí na quarta-feira ele só vai pra escola, né, porque tem que ir, é obrigatório. Ele almoça no Tagesschule e depois eu pego ele. Aí a gente tem a quarta-feira de tarde livre pra gente poder aproveitar, descansar, fazer um passeio, alguma coisa. Na quinta-feira volta um pouco mais, ele vai também para a escola de manhã, depois vai para o Tagesschule à tarde, eu pego ele, depois a gente vem para casa. Na sexta-feira é o meu dia mais light, o dia que eu não tenho tanta correria, que eu vou só deixar ele na escola e pego e posso trabalhar de casa. Então o dia que eu também uso para fazer comida, o dia que eu uso para, sei lá, passar o aspirador, para eu lavar roupa, que eu faço algumas atividades de casa também, é assim que eu concilio. Durante a semana a gente não tem, assim, ajuda, né, não tem apoio nenhum do pai, do Ed, nem de ninguém. Então sempre, todo dia quem busca, quem deixa e pega ele na escola sou eu, ou no Tagesschule, né, no final do dia. Então assim, basicamente a nossa rotina da semana é essa. E na questão ainda da natureza do meu trabalho, eu não sou assim Geschäftsleiter, né? Eu não sou diretora, não sou chefe de departamento, nem nada disso. Eu fui promovida, como eu falei, a Senior IT Manager da empresa, mas eu sou da parte de Fachkraft, eu sou da parte técnica de conhecimento técnico. Então sim, apesar de eu estar num cargo alto, eu continuo na parte técnica de conhecimento técnico, de Fach, né, de business mesmo, da parte de TI. Se eu fosse Geschäftsleiter, né, diretora e tudo, já me foi até falado isso, né? Você tem a opção de crescer para essa área também, se eu quiser. Eu sou gerente, mas se eu quiser ser diretora, né, subir, ser chefe de departamento e tudo mais, não dá para trabalhar menos que 100%. Então, provavelmente eu veria menos o Ed, teria menos contato com o Ed. Então, para mim, no momento, eu prefiro ficar nessa parte mais técnica e conseguir conciliar melhor. E é o que eu gosto mesmo de fazer. E conseguir conciliar melhor com a maternidade, ter mais tempo para o meu filho, não trabalhar 100%, quase isso, né? Mas mesmo assim, essa
essas 4 horas que eu tenho livre faz muita diferença na nossa rotina, no nosso dia a dia. Eu não preciso viajar, o meu trabalho é sempre aqui. Então, diferente, se eu fosse diretora, eu precisaria, né, me movimentar, me locomover muito mais para conseguir alcançar, sei lá, grandes partes do departamento que talvez não fosse só num lugar. Então, isso também é muito bom de continuar na parte técnica, de ter a oportunidade de crescer na parte técnica, não precisar ir para a parte de gerência, né, uma coisa mais management mesmo, não sair da parte técnica, que é o que eu gosto no momento. Como eu disse antes, né, não foi sempre assim na empresa que eu estava antes. Então, como eu falei, né, todos esses benefícios, essa flexibilidade, a questão de trabalhar de casa, a questão da lei, da questão da doença, que eu, né, estou protegida, estou coberta, caso meu filho fique doente, até 5 dias, ou se tiver um atestado também. Questão do banco de horas, enfim, é toda uma flexibilidade que me dá a possibilidade de conseguir conciliar saudavelmente a vida de mãe e a vida profissional. Como, na verdade, deveria ser para todo mundo, né? E não só porque eu estou na Suíça e não só porque eu estou numa empresa suíça. Eu, assim, tenho para mim, né, que isso deveria ser uma opção para todo mundo, assim, para toda mulher. Não é porque você virou mãe que você é menos capaz, que você é incapaz. Você tem que ter maneiras de conseguir conciliar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Não é porque você é mãe. Tem muita gente que não é mãe também e tem, né, um estilo de vida diferente ou outras prioridades, e também tem problemas de conseguir conciliar. O que eu acho que ainda não é muito sabido, assim, muito inteligente das empresas é aceitar que as pessoas têm uma vida pessoal, independente dela ser mãe ou não, de ter outras prioridades que não sejam o trabalho. Eu sou muito feliz, sou muito grata e satisfeita hoje por eu conseguir conciliar, de ter tido, né, a oportunidade de entrar numa empresa que respeite isso, que ofereça essa flexibilidade. Você ter realmente uma vida normal, uma vida justa, uma vida digna. Eu não me acho assim melhor do que ninguém, porque eu consigo, eu acho que eu tenho a oportunidade, felizmente encontrei uma oportunidade de conseguir conciliar muito bem essa vida, porque se fosse uma empresa que não permitisse eu trabalhar de casa, que não permitisse faltar ao trabalho quando meu filho está doente, que não tivesse banco de horas, que fosse assim, uma escravidão praticamente, eu provavelmente não conseguiria conciliar. E assim, eu não conheço em detalhes como as leis profissionais, né, de trabalho e tudo de outros países. Eu conheço um pouco do Brasil, claro, porque eu cresci lá. Conheço muito aqui da Suíça porque eu trabalho aqui. Mas de todas as viagens assim que a gente faz, do pouco que eu conheço, eu tenho a impressão de que isso não é, infelizmente, muito comum no resto do mundo. Eu acho que em alguns países aqui da Europa isso sim é mais comum, é mais aceitado, é mais flexível, mas infelizmente muitas milhares de mulheres sofrem com essa pressão e com essa falta de, né, de igualdade ou de falta de oportunidade das empresas ao redor do mundo. E de todas essas viagens que eu faço, eu tenho a impressão de que eu não conseguiria assim conciliar muito bem essa vida como eu consigo hoje aqui na Suíça se eu morasse em outro país. Aqui na Suíça, assim, né, como eu falei, tem óbvio a questão do trabalho da empresa, mas tem, né, um conjunto de fatores que todos juntam e se encaixam e contribuem para uma facilidade, assim, do meu dia a dia, né? A questão do transporte que funciona, é a questão do salário que é justo, é a questão do horário que, sabe, é uma série de coisas que combinam, que batem, que funcionam, que me dão a chance de ter uma vida normal. Pra mim, eu acho minha vida normal. Eu acho assim, eu trabalho pra caramba. Eu acordo super cedo todos os dias da semana, eu trabalho muito, cuido do meu filho, eu faço as coisas de casa, eu não tenho empregada. Não é que eu consigo, eu faço coisa pra caramba, assim, a hora livre que eu tenho, eu tô aqui gravando vídeo pra vocês, pra mostrar que eu não sou nenhuma Wonder Woman, sou uma pessoa como outra qualquer, só que a minha situação atual, da minha vida atual, é essa. Eu consigo conciliar por causa dessas coisas que eu tô falando aqui. Então não é assim, nenhum segredo, não tem nenhuma fórmula nem nada, é tudo normal. Como eu consigo conciliar? Não sei até quando isso vai durar, não sei, de repente, se mudar a lei aí da Suíça, ou se a empresa que eu trabalho, sei lá, não existir mais daqui a uns anos, falir, não sei, ou se eu, sei lá, ficar incapaz, se eu sofrer um acidente, alguma coisa que mude assim drasticamente a nossa vida, que não sei até quando isso vai mudar, mas por enquanto é assim. Eu sou muito feliz com essa qualidade de vida que eu consegui pra mim. Acho que isso deveria ser uma opção, assim, eu acho que eu nunca conseguiria
só ficar em casa, assim, sabe? Isso, né, claro que é outra questão, mas assim, foi uma opção minha, né? Hoje em dia não é uma opção. Eu não posso, assim, se eu não quiser mais trabalhar um dia, eu não posso simplesmente, não vou mais trabalhar, vou pedir demissão e ficar em casa porque eu tenho como pagar minhas contas. Não, não tenho. Tudo aqui é pago por mim, como eu já falei também em vários outros vídeos, então eu não tenho como deixar de trabalhar. Acho que sabe, eu estudei tanto na minha vida, eu já trabalhei tanto, eu prezo tanto a minha carreira, eu prezo tanto, assim, os estudos, o conhecimento, eu acho que o trabalho dignifica tanto a pessoa, que eu acho que eu não conseguiria viver sem isso. Então, mesmo se eu tivesse a oportunidade de escolher, eu acho que eu escolheria continuar trabalhando. Mas como eu não tenho a oportunidade de escolher, eu continuo trabalhando de qualquer forma. Sou feliz assim, porque essa também seria a minha escolha. Minha gente, eu acho que é isso, como eu consigo basicamente conciliar o trabalho com a maternidade. Se vocês tiverem outras opiniões, outras experiências, morando no exterior, morando no Brasil, deixem aqui embaixo. Obrigado por terem assistido, espero que tenha matado um pouquinho da curiosidade de alguns de vocês que já me perguntaram sobre isso. Então é isso, obrigada por assistirem, curtam o vídeo, assinem o canal, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!